Cuiabá. E a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN Cuiabá, mais uma vez, mas agora já na condição de candidata à reeleição pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, a presidente Gisela Cardoso, que é candidata pela chapa 1, OAB segue em frente. Bom dia, presidente. Queria que a senhora ficasse à vontade aí para dar um bom dia, primeiramente, para a nossa audiência. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, uma grande alegria, uma satisfação estar aqui na CBN para falar com a advocacia, para falar com todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, né? A gente iniciou na última semana ali uma expectativa muito grande, né? Porque a gente sabe da agenda bastante apertada de vocês, uma série de viagens, mas felizmente conseguimos, né, conversar com todos os candidatos e é um prazer também receber a presidente nesse momento. E a gente queria, inclusive, que a senhora começasse falando, né? A exemplo do que a gente questionou todos, né? Por que ser candidato, mas no caso da senhora, né? Por quê? O que motiva essa disputa à reeleição? Queria que a senhora começasse trazendo esse detalhe aí para o nosso ouvinte, presidente. Isso é importante, né, esse questionamento. É importante deixar claro para a advocacia, para a sociedade, o motivo do projeto de reeleição. E eu tenho dito, Camila, que toda reunião que eu chego, toda conversa que eu tenho com a advocacia, eu falo que antes mesmo de pedir o voto, eu me sinto na obrigação de fazer uma prestação de contas, de informar o que é que nós conseguimos avançar nessa gestão, porque isso é respeito à advocacia, isso é compromisso com a advocacia. Então, a decisão em me apresentar novamente para a advocacia com o projeto de reeleição, ela vem exatamente nesse sentido. Nós conseguimos avançar muito nesses últimos 3 anos, nós conseguimos levar a advocacia a um patamar que ainda não havia, sobretudo de independência, um avanço na questão da qualificação, um avanço nas prerrogativas, um avanço de valorização da advocacia jovem, da valorização da advocacia do interior. E diante desse contexto, mas com um sentimento de que há necessidade de uma oxigenação, há necessidade de que outras pessoas também possam fazer parte da diretoria, fazer parte das decisões, é que nós nos apresentamos com um projeto de reeleição para continuar avançando no fortalecimento, para continuar avançando na valorização da classe, de forma ainda mais independente e prosseguir com esses avanços. Pedro Panoc, fica à vontade, meu amigo. Doutora Gisela, não é segredo para ninguém que houve um rompimento da senhora com o grupo liderado pelo ex-presidente Léo Capataz. Hoje ele, inclusive, defende uma das chapas adversárias. Qual foi o motivo desse afastamento, doutora? Pedro, um dos motivos é exatamente esse que eu acabo de falar, né? Nós podemos observar que nos últimos anos, este grupo político que eu fiz parte, né, ele está muito vinculado ou restrito a um grupo de pessoas. O que existe, e a gente pode perceber hoje na montagem da chapa da candidata Xênia, é uma troca de cadeiras, mas são sempre as mesmas pessoas. E a gente percebia um clamor da advocacia em que outras pessoas pudessem também participar. Nós temos, por exemplo, na nossa chapa, pessoas que gostariam de participar, que têm condições, que têm serviços prestados, que a advocacia pedia para estar atuando, que não teriam espaço. Então, a primeira situação, essa questão de uma restrição de espaços. Ali era muito claro de quem são as cadeiras. Então, o que há é apenas uma troca de cadeiras. Outra situação, começamos a ter mais divergência do que convergências. Algumas tentativas de intervenção dentro da gestão, e falo com muita tranquilidade, que eu sempre respeitei e continuo respeitando todos aqueles que me antecederam, o grupo do qual eu faço parte, mas no momento em que as divergências passaram a ser maiores do que as convergências, no momento em que eu percebi que realmente não haveria possibilidade de outras pessoas estarem participando, no momento em que eu percebi que o grupo ele tinha muito mais interesses voltados para o grupo político do que para a advocacia, nós terminamos rompendo, criando um novo grupo, uma nova chapa. Da senhora, presidente, só ainda aproveitando um pouquinho o gancho desse questionamento do Pedro, havia talvez por parte do ex-presidente uma tentativa de manipular o teu mandato ou de querer estar à frente de uma gestão que pertence à senhora? A senhora vê dessa maneira? Em algum momento aconteceu isso? Isso ficou muito claro em alguns momentos, inclusive a advocacia falava, nossa, mas o fulano está 2 passos à sua frente, todo evento ou cada evento, a tentativa de se colocar na condição de presidente, né?
mesmo não o sendo. E aí, Camila, muitas vezes eu tive que me posicionar firme. Quando uma mulher se posiciona, ela é chamada de intransigente, ela é chamada de reativa, e eu ouvi esse tipo de adjetivo, né? Exatamente porque eu precisava me posicionar. Eu fui eleita presidente com um grande grupo, pessoas, né, que vieram juntos, mas a gestão naquele momento, neste momento, ela tem uma presidente. Então, quando você se posiciona, muitas vezes você recebe esse tipo de adjetivos, né? Mas, talvez se não fosse esse posicionamento, eu teria tido dificuldades em fazer a gestão. E talvez a gente imagina, presidente, que isso possa, né, ter acontecido pelo fato de termos uma presidente mulher, né, à frente da OAB Mato Grosso. E até aproveitando isso também, né, queria que a senhora comentasse um pouco dos avanços, a mulher advogada e também, caso seja reeleita, o que a senhora pretende implementar essa realidade que a senhora viveu ali, né, essa situação muito particular. Conversando com colegas advogadas, acontece também em outras situações? O que a senhora tem em mente, né, daquilo que já foi feito para a mulher advogada na sua gestão e o que pode vir ser implementado no caso de uma reeleição? Acontece, Camila, a gente vê não só na advocacia, mas em todos os setores, né? A mulher muitas vezes sendo colocada, ou a tentativa de colocar a mulher numa condição de subserviência, né? Dentro da gestão, nós sempre buscamos trazer as mulheres para participar efetivamente da gestão, nas nossas comissões, nos nossos órgãos, com papéis importantes. Nós temos, por exemplo, pela primeira vez, uma presidente do Tribunal de Defesa de Prerrogativas Mulher. Nós conseguimos fazer pela primeira vez na história uma lista sextupla do Tribunal de Justiça do 5º Constitucional de forma paritária. A nossa comissão das mulheres advogadas participando efetivamente de ações importantes, combate à violência, esclarecimento quanto à questão do assédio moral, assédio sexual. Então a gente precisa avançar ainda mais e buscando cada vez mais a participação feminina dentro do sistema. Isso é muito importante. Nós termos mulheres e homens ombreados trabalhando por um mesmo ideal, um mesmo objetivo, que é o fortalecimento da advocacia, que é o fortalecimento da nossa instituição e respeitando a paridade, respeitando a igualdade. Eu sempre falo, sem igualdade não há democracia. Então, essa sempre foi e continuará sendo uma bandeira nossa, mas a paridade de verdade, não a paridade por conveniência. Sabe? Quando você defende uma paridade, quando você defende a sororidade por conveniência, essa não é a verdadeira. Nós defendemos a verdadeira sororidade, a verdadeira paridade, no sentido da mulher realmente se posicionar e ter espaço de verdade, não ter a sua voz conduzida. Isso, infelizmente, a gente vê muitas tentativas nesse sentido e nós vamos sempre continuar brigando pela essa autonomia, pela essa participação livre, né, das mulheres dentro do sistema, como vem ocorrendo. Só para eu aproveitar ainda esse assunto, Manoque, se me permite, hoje a gente tem também uma outra candidata, né? Uma outra mulher disputando contra a senhora, além desses outros dois nomes. E até, não sei se é a impressão que traz para a gente, né? Ou se de fato a senhora tem também esse sentimento, que há um clima ali um tanto quanto hostil, né? Entre vocês. A senhora acredita que isso fica uma imagem ruim para a advocacia ou faz parte do processo mesmo? Passado esse momento de eleição, as coisas voltam a se alinhar, né? Disputar contra uma mulher também, além dos outros dois candidatos, é diferente, presidente? Só esclarecendo, um clima hostil de lá para cá, né? Porque eu sempre tratei com muito respeito, né, todo mundo, mas de repente eu me vi realmente sendo atacada, e não são críticas. Críticas, elas são construtivas, críticas, elas nos ajudam a melhorar em todos os sentidos. Então, de repente, eu me vi sendo atacada, agredida, né, falas agressivas, violentas, inclusive, e isso é muito triste, né? Principalmente, não só, mas principalmente quando há uma violência entre mulheres, né? Mas a disputa, eu sempre pautei e vou continuar pautando por uma eleição respeitosa, por uma eleição, uma campanha propositiva, mas principalmente em respeito aos candidatos, mas principalmente em respeito à advocacia, né? A advocacia não pode ser levada para um nível baixo de uma campanha, como estão tentando fazer. A advocacia, nós temos um eleitorado diferenciado, nós temos um eleitorado que não será utilizado de massa de manobras, com o tipo de manifestações que vêm sendo realizadas. Então, fica aqui o meu repúdio, na verdade, a toda e qualquer manifestação violenta, agressiva. Como eu disse, a advocacia não merece isso. A advocacia quer ouvir proposta, quer ouvir serviço, o que foi feito, o que não foi feito, o que se pretende fazer, né? E não esse tipo de campanha de ataques, de violência. Isso é muito triste,
né, para a nossa ordem. Doutora Gisela, a senhora mencionou a questão do jovem advogado, né? Inclusive, nós temos, de certa forma, uma dissidência ali, um dos seus candidatos pega esse mote, defendendo a jovem advocacia aqui em Mato Grosso e alega que tem situações que precisam melhorar. Em termos do seu governo, o que é que a senhora fez para melhorar isso e o que pretende ainda fazer no sentido de melhorar esse atendimento para o jovem advogado? Porque as críticas, de fato, são bastante consistentes por parte dos seus adversários nesse sentido. A jovem advocacia, Pedro, e eu tenho muita tranquilidade para falar que a jovem advocacia, ela sempre fez parte da gestão e teve, por parte da nossa gestão, um olhar muito cuidadoso, né? Tanto que hoje a gente tem grande parte da jovem advocacia nos apoiando. A maior parte da jovem advocacia hoje está com Gisela, está com a Chapa 1, exatamente por tudo que nós conseguimos construir junto. A iniciar pela representatividade. A nossa gestão, todas as nossas comissões, nós temos 69 comissões, nós temos no mínimo um diretor que é jovem advogado, levando a voz e o olhar da jovem advocacia para dentro da gestão. Nós avançamos muito no acolhimento ao jovem advogado. A nossa comissão da jovem advocacia nos apresenta aí um tripé para ser construída as propostas, dentre eles a questão da estrutura, a questão da qualificação, a questão da empregabilidade. E a partir daí nós desenvolvemos e realizando várias ações, né? Hoje o jovem advogado recebe a sua carteira juntamente com o TOC e o certificado digital por 3 anos. O jovem advogado tem à sua disposição as estruturas físicas disponibilizadas pela ordem, as salas da OAB equipadas, os espaços do meu escritório, que é o espaço da Caixa Assistência. Nós oferecemos os cursos de capacitação e aí é importante deixar muito claro, mais de 50% dos cursos da ESA foram gratuitos. Nós tivemos aí a cada trimestre, no mínimo, o curso de iniciação para o jovem advogado, né, com matérias, com aulas da iniciação, do básico, de como fazer um contrato, de como cobrar honorário, como fazer uma sustentação oral, a prática trabalhista, a prática penal, isso tudo oferecido de forma gratuita para o jovem advogado. Nós conseguimos oferecer 18 cursos de pós-graduações, né, com valores diferenciados. Nós fizemos, em relação à empregabilidade, nós criamos uma plataforma virtual que chama Banco de Talentos, que é uma plataforma que possibilita a inclusão do seu currículo e a inclusão da vaga do escritório. A plataforma ela faz o encontro das características da vaga com o candidato, oportunizando aí o mercado de trabalho para o advogado, facilitando esse acesso. Nós tivemos mais de 12 mil acessos ao Banco de Talentos. Nós fizemos a primeira feira de oportunidades dentro da OAB. Tivemos 95 jovens advogados inscritos. Na parte da manhã, eles participaram de palestras de como construir um currículo, como se portar numa entrevista, fizeram a foto profissional, a primeira foto profissional, e na parte da tarde tiveram a oportunidade de ter dentro da OAB 10 escritórios e uma empresa com o jurídico com vagas disponíveis. Lá naqueles estandes dos escritórios estavam os sócios dos escritórios, os gerentes da empresa, recebendo o currículo e fazendo entrevista com o jovem advogado. Então, nós avançamos muito na jovem advocacia, fizemos o primeiro encontro nacional da jovem advocacia, trouxemos mais de 1.000 jovens advogados de todo o Brasil aqui para Mato Grosso, uma ação, um evento que foi 100% custeado pela OAB Mato Grosso, embora fosse um evento de cunho nacional. Então, a jovem advocacia realmente ela tem uma participação muito efetiva e a gente precisa ampliar ainda mais essa participação. O nosso respeito, a nossa responsabilidade com a jovem advocacia também está representada na nossa chapa. Nós temos dentro do nosso conselho, como conselheiros, candidatos a conselheiros, vários jovens advogados que acabaram de completar os 5 anos. A gente vai precisar fazer uma pausa, mas a gente volta exatamente desse ponto, presidente, mas a gente precisa fazer aquele intervalo obrigatório da rede, mas é bem rápido, a gente está de volta. Repórter CBN. Terça-feira, 5 de novembro de 2024. O jogador do Flamengo, Bruno Henrique, é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público. O atleta é suspeito de manipular o mercado de cartões no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos em 1º de novembro de 2023. Na partida, Bruno Henrique foi expulso. Segundo a investigação, as pessoas que apostaram que o jogador receberia cartão eram parentes dele. Os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.
O líder do Republicanos na Câmara, deputado Hugo Mota, pode receber hoje mais apoio partidário à candidatura à presidência da Casa. Estão programadas reuniões com as bancadas de PSDB, Cidadania, PDT e PSB. As legendas têm juntas 49 deputados. Também estão agendados encontros com representantes do União Brasil e do PSD. O parlamentar foi o indicado pelo presidente Arthur Lira. Um juiz estatal da Pensilvânia autorizou, na véspera da eleição americana para presidente, o empresário Elon Musk a sortear $1 milhão para eleitores indecisos no estado. O magistrado rejeitou o pedido de um promotor que argumentava que o pagamento equivalia a uma loteria ilegal, com regras vagamente definidas. Durante a corrida eleitoral deste ano, o bilionário doou mais de $16 milhões a eleitores registrados nos estados decisivos no pleito que assinaram a petição dele em apoio à liberdade de expressão e ao direito às armas. Musk apoia o republicano Donald Trump. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A nova BYD Shark chegou ao Mato Grosso. A sua primeira caminhonete super híbrida, potente como o agro. Com impressionantes 437 cavalos de potência, faz de 0 a 100 km em 5,7 segundos. A mais potente do Brasil, para você e seu negócio não pararem. Não perca tempo e agende já um test drive. BYD, construa seus sonhos. Paz no trânsito começa por você. Sabe que som é esse? É da água percorrendo seu curso natural, em movimento seguindo em frente. É dela que a gente tira a inspiração. Por isso, a Águas Cuiabá não para. Faz parte da nossa natureza garantir que a cidade e sua vida fluam com mais dignidade, saúde e desenvolvimento. Onde tem Águas Cuiabá a serviço do município, tem trabalho que faz a vida fluir. As decisões que tomamos hoje são heranças para as próximas gerações. Nosso amanhã é esculpido agora. Que ancestrais queremos ser? Casa Cor Mato Grosso 2024. De presente, o agora. A mais completa mostra de arquitetura, arte, design, gastronomia e paisagismo das Américas está prestes a começar. Garanta já o seu ingresso com desconto na pré-venda pelo site casacor.com.br. De 29 de outubro a 8 de dezembro, no anexo da Arena Pantanal. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Ginkgo Cidade Jardim, o primeiro condomínio de Cuiabá com a Academia Tecnogym. Horas e 35 minutos, já de volta aqui na CBN Cuiabá. Mandar um alô para muita gente que está nos acompanhando também no YouTube. Tem muitos colegas, doutora Gisela, manifestando ali apoio à candidatura da senhora. Quem está chegando agora, a gente está finalizando aqui, né, a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Mato Grosso, recebendo hoje a presidente e candidata à reeleição, doutora Gisela Cardoso, ela que disputa pela Chapa 1, OAB segue em frente. Então, mandar um abraço para todos que estão mandando mensagens ali pra gente no YouTube, muita gente participando, alguns elogios aqui também em relação ao mandato da presidente. Aqui no nosso WhatsApp também algumas perguntas que a gente vai trazer também a participação do pessoal daqui a pouco. E tá cheio de gente aqui falando de Palmeiras, Pedro Panoc. Já falaram até que a chuva que atingiu a nossa cidade diz que é o meu choro que não para desde ontem à noite. Ai, Deus, eu vou guardar as mensagens do esporte para mais tarde. Mas seguindo aqui, presidente, o Pedro havia questionado, né, algumas situações ali de propostas e algumas ações que foram tomadas aí no mandato da senhora em relação à jovem advocacia. E a senhora estava concluindo ali falando também da formação da chapa, né? Que nós temos um número expressivo de jovens advogados. Fica à vontade para concluir. Isso. Que durante a gestão, né, a jovem teve uma participação muito efetiva na nossa gestão.
toda a comissão com um diretor jovem advogado, e na nossa chapa, é claro que a Jovem Advocacia não poderia ficar de fora e está muito bem representada. Nós temos vários conselheiros que vêm como candidato na nossa chapa, que são jovens advogados, que estão acabando de completar ou prestes a completar os 5 anos. Inclusive o presidente da nossa comissão da Jovem Advocacia, Alex Arruda, também Brenda, também Ian, também Leonardo. Na diretoria da Caixa, nós trazemos o Vinícius Tanaka, que também está recém saindo aí da Jovem Advocacia. Então, a Jovem Advocacia é muito prestigiada dentro da nossa chapa, reconhecendo a importância dessa parte da advocacia para o sistema e para o nosso projeto. A Jovem Advocacia, Camila, eu sempre digo e repito, ela não é futuro da OAB Mato Grosso. Na nossa gestão, a Jovem Advocacia é o presente e tem feito a gestão comigo nesses últimos 3 anos. Presidente, um outro assunto que a gente queria tratar com a senhora, inicialmente, né, tinha uma previsão da gente conversar com a senhora na última semana, a gente iria conversar ali sobre alguns crimes, né, contra advogados aqui em Mato Grosso. A gente teve 2 casos ali que chamaram mais atenção, do Dr. Zampieri e também do Dr. Renato Neri, mas aí nesse final de semana nós também tivemos alguns atentados, né, à casa de alguns advogados, ao escritório também. Eu queria que a senhora comentasse um pouco, né, um cenário de muita apreensão, e a gente falou sobre isso com todos os candidatos que estiveram por aqui. Algumas críticas ali de adversários dando conta de que a senhora não teria se posicionado, não teria cobrado ações mais efetivas para defesa, né, para prevenir situações como essa. Queria que a senhora também comentasse, né, qual é o sentimento também percorrendo o interior do estado. A gente sabe, né, dimensões continentais Mato Grosso. Como é que está essa sensação de insegurança para o advogado? O que foi feito nesses casos que a gente teve até aqui? Também como tentar resguardar também, né, a todos os colegas diante desse cenário que a gente está acompanhando aqui em Mato Grosso. Importante, Camila, primeiramente dizer que esse cenário de violência nos traz muita apreensão, muita preocupação, né? E é um cenário que, infelizmente, ele extrapola os limites da capital de Mato Grosso. Nós temos hoje no Brasil uma onda de crimes praticados contra advogados. Nós tivemos aí nos últimos anos, 1, 2 anos, aproximadamente 15 ou 16 advogados mortos no Brasil no exercício da profissão. Goiás, agora, há um mês atrás, teve mais um advogado morto na frente do seu escritório. No Rio de Janeiro, no mês passado, mais um advogado morto em frente do seu escritório. Aqui em Mato Grosso, infelizmente, nós tivemos a perda, a assassinato do Dr. Roberto Zampieri, depois, na sequência, Dr. Renato Neri, nosso ex-presidente, inclusive. Roberto Zampieri já com uma conclusão, encaminhamento de julgamento já dos acusados, e o Dr. Renato ainda não há uma resposta, mas nós temos acompanhado com a Polícia Judiciária Civil de forma recorrente. Temos feito reuniões reiteradas. Há aproximadamente 15, 20 dias atrás estive com os delegados responsáveis pelas investigações, nos colocaram que estão muito próximos de desvendar, de chegar aos autores, aos mandantes desse crime, mas que em razão da preservação das provas ainda não seriam disponibilizadas nenhum histórico das provas ou o andamento da investigação. Mas há o compromisso da Polícia Judiciária Civil e uma cobrança constante da OAB, com a Secretaria de Segurança, inclusive, para a solução rápida e eficiente deste caso. Nós conseguimos avançar, Camila, aqui especialmente em Mato Grosso, junto com a Secretaria de Segurança Pública, nós firmamos um entendimento junto com a Secretaria, com a Polícia Judiciária Civil, no sentido de designar uma delegacia específica para atender os advogados que recebem, que estão sendo vítimas de ameaças, para que este crime de ameaça ele não seja tratado como mais um crime de ameaça, que ele tenha um direcionamento diferenciado, que tenha um cuidado especial por tratar-se de advogado no exercício da profissão. Eu quero destacar, Camila, um fato muito importante. O OAB Mato Grosso, em julho deste ano, logo após o assassinato do Dr. Renato Neri, eu encaminhei para o Conselho Federal um pedido de criação de um plano nacional de defesa do exercício da profissão. Ainda pedi a realização de um ato nacional em defesa do exercício da profissão, que foi realizado aqui na abertura do nosso encontro da Jovem Advocacia. Este pedido de criação do plano está desde julho aguardando um despacho da diretoria do Conselho Federal, e eu quero aqui publicamente fazer um pedir ao Conselho Federal que nos apoie, que dê andamento a esse pedido. Esse pedido ele não envolve apenas Mato Grosso, é a advocacia do Brasil que precisa de proteção.
nessa proposta de projeto, nós sugerimos primeiro um empenho do Conselho Federal, de todas as seccionais, no sentido de buscar a aprovação de 3 projetos de lei que tramitam no Congresso, que visam trazer maior segurança. Um é em relação à tipificação do crime de homicídio quanto praticado contra o advogado. O outro diz respeito à concessão de medidas protetivas aos advogados que estão sendo ameaçados no exercício da profissão. E um terceiro projeto de lei que também é de suma importância, que trata da questão do porte de armas para advogados. Eu tenho dito e reiterado, o advogado é o único dos atores do sistema de justiça que não possui essa prerrogativa. Nós temos os magistrados, os defensores, os procuradores, os promotores, todos eles podem fazer o uso dessa prerrogativa de usar o porte de arma. E não quer dizer que todo advogado vai ter que usar a arma, né? Quer dizer que aquele advogado que tem intenção, que preenche os requisitos legais, possa, se assim o desejar, requerer o porte de arma. Este projeto que nós encaminhamos para o Conselho Federal, pedindo a criação do Plano Nacional de Defesa do exercício da profissão, traz ainda outras sugestões, como a criação de uma Comissão Nacional em Defesa do Exercício da Advocacia, como a criação de um fundo a ser custeado pelas unidades, pelo Conselho Federal, para dar um amparo para o advogado que eventualmente está sofrendo ameaça e precisa de uma proteção, precisa de um apoio financeiro nesse sentido. Então, volto a dizer, esse projeto está parado, esse pedido de projeto está parado no Conselho Federal desde julho, né? Não houve uma movimentação, não houve um andamento, nem mesmo pelo diretor tesoureiro, que é de Mato Grosso, o conselheiro federal está na diretoria, né? Não houve um andamento, um avanço nesse projeto, que eu acho que vai ser de suma importância para a advocacia brasileira. Em relação aos casos de Mato Grosso, eu tenho constantemente falado com a Secretaria de Segurança Pública, esse caso último envolvendo os ataques ao Dr. Marcos Mendes em Lucas do Rio Verde, e imediatamente entrei em contato com o secretário de Segurança Pública, a nossa presidente Danusa imediatamente em contato com as forças policiais locais, governo do estado, e nós tivemos aí uma resposta pronta, prendendo os acusados de serem o executor desses atentados. Então nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar desenvolvendo ações, buscando ações que tragam à advocacia mato-grossense uma maior segurança. Volto a dizer, conseguimos avançar com a Polícia Judiciária Civil, com a Secretaria de Segurança Pública, no sentido de ter uma delegacia já designada para tratar especificamente dos casos envolvendo ameaças a advogados. E, volto a dizer, esse plano, esse projeto de criação de um plano nacional de defesa do exercício da advocacia precisa ir adiante com a tomada de ações que tragam efetividade em ações protegendo profissionalmente o advogado e a advogada. Pedro, pode ficar à vontade. 8h44, você que está sintonizando agora, a gente está recebendo aqui a presidente candidata à reeleição pela OAB Mato Grosso, doutora Gisela Cardoso. Daqui a pouquinho eu vou trazer alguns questionamentos de ouvintes, mas pode seguir enquanto isso, Pedro. Obrigado, Camila. Doutora, em meio a esse processo de disputa, a senhora vem sendo criticada por alguns adversários em razão de um termo de cooperação com a AMAN, que na visão deles estabelece ali uma espécie de submissão da entidade ao Poder Judiciário. Gostaria que a senhora falasse um pouco do termo e como a senhora rebate essas críticas. Importante, Pedro, ter falado do termo. Interessante é que esse termo ele existe desde 2016. Ele está ativo há 9 anos, mas só agora o candidato da oposição, Pedro Paulo, descobriu que ele existe, ou só agora ele achou de utilizar politicamente este termo. E, inclusive, esse termo, na minha gestão, ele foi aditado para ser prorrogado, né, numa sessão do Conselho, da qual o candidato poderia ter feito parte, porque tem cadeira, tem voz, mas nunca lá compareceu. O termo ele foi firmado pela primeira vez em 2016 pelo então presidente Leonardo Campos. Depois ele foi prorrogado, né, reeditado em 2019 pelo também o presidente Leonardo Campos. E agora, em 2023, eu, juntamente com a presidente doutora Maria Rosi, fizemos mais um aditamento para prorrogar o termo. Qual é a finalidade do termo? Proporcionar rápida solução a pequenos entraves entre advogados e magistrados. Aqueles casos que são possíveis você solucionar através de uma comissão mista, com 3 representantes da advocacia e 3 representantes da magistratura, eles são submetidos ao termos e, se houver uma solução, resolve o problema, arquiva. Em não havendo, prossegue-se as representações, o que for necessário. O termo em nenhum momento, em nenhuma hipótese, ele proibia qualquer tipo de ação contra magistrado ou contra advogado, porque também ele tinha os dois lados. Então, o termo durante esse... Um exemplo, Camila,
para mim que é muito claro, a gente conseguiu resolver muitas situações dessas, pequenos entraves. Uma advogada me procura, encaminha para o TDP um pedido de redesignação de uma audiência porque ela estaria prestes ao parto no período em que foi designada a audiência. E a juíza indefere, né? Eu pego esse termo, entro em contato com a AMAN e em meia hora eu tenho o despacho redesignando a audiência. Então resolveu aquele entrave, resolver aquele problema. Essa sempre foi a finalidade do termo. Então, volto a dizer, o termo em nenhum momento ele colocou a ordem em condição de subserviência ou submissão ao Poder Judiciário, e quem fala isso não conhece a ordem, não se coloca na condição de advogado. Quem admite ser subserviente ou submisso ao Poder Judiciário não pode sequer exercer a advocacia. Então, o termo nunca teve essa finalidade, nunca impediu qualquer ato da OAB contra qualquer manifestação ou postura de magistrado que pudesse vincular, pudesse lesionar as nossas prerrogativas. Mas é importante destacar também, Camila, que desde agosto o termo ele foi rescindido. Nós criamos a nossa Procuradoria Especializada de Defesa de Prerrogativas, projeto esse que existe há pelo menos 9 anos, e nós tivemos a coragem e nós conseguimos criar essa Procuradoria. E com a criação da Procuradoria, com procurador e um procurador adjunto, a comissão ela não precisava mais, não tinha mais razão de existir. Então o termo é rescindido em razão da criação da Procuradoria, mas volto a dizer, o termo em nenhum momento colocou a ordem em condição de submissão, muito pelo contrário. Teve como finalidade e conseguiu resolver muitos pequenos entraves. Em relação ao candidato que traz essa alegação de submissão, eu quero mais uma vez destacar, Camila, que esse candidato, ele é presidente do Instituto da Advocacia Mato Grossense. Esse instituto é um instituto muito importante. Na verdade, ele vem do Instituto de Advogados Brasileiros, que foi o primeiro instituto, é de onde nasce a OAB. Em razão da importância desse instituto, ele tem cadeira no Conselho da OAB Nacional, nos conselhos das seccionais, prevista no Estatuto da Advocacia, prevista no nosso regimento interno. Então, este candidato, ele poderia ter estado nas 29 sessões do Conselho Seccional que foi realizado durante a minha gestão. Ele nunca apareceu por lá. Esse termo que ele critica, por exemplo, foi assinado em uma dessas sessões, né, com a participação de conselheiros que hoje estão do lado dele criticando o termo, né? As contas que também questionam foram todas aprovadas nas sessões do Conselho, onde este candidato deveria estar lá por representação do instituto que ele preside. Nunca esteve por lá. Então, é lamentável que num período eleitoral venham se distorcer realidades, venham trazer narrativas para tentar colocar a OAB numa condição de submissão ao Poder Judiciário ou qualquer outro poder. Presidente, seguindo aqui, vou trazer aqui algumas perguntas, Pedro, da nossa audiência. O Henrique Neves, ele está perguntando assim: presidente, sobre investigações de venda de sentença envolvendo magistrados e advogados. Sendo reeleita, qual será a postura da OAB diante de situações dessa natureza? Henrique Neves traz esse questionamento. Henrique, esse é o outro desafio que a gente precisa ter muita responsabilidade e compromisso, né, com a advocacia, com a justiça e com o papel da ordem. Né? Nós estamos vivendo uma crise nacional, Camila, porque se extrapola os limites aqui de Mato Grosso. Nós tivemos em Mato Grosso do Sul aí há 2 semanas atrás, né, acho que 5 desembargadores afastados, inclusive o presidente do Tribunal de Justiça. E em relação aqui em Mato Grosso, assim que houve o afastamento de 2 desembargadores, eu encaminhei um requerimento para a presidente do tribunal, para a corregedoria, para a OAB acompanhar, mas principalmente eu encaminhei um requerimento ao corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ao CNJ, para habilitar a OAB nessas investigações, a OAB Mato Grosso, destacando não só o interesse, mas a legitimidade da OAB Mato Grosso em acompanhar essas investigações, acompanhar as investigações e apurar a responsabilidade, seja de quem for, magistrado, servidor, advogados, todos que estiverem envolvidos nesse tipo de ilícito, nesse tipo de crime, precisa ser responsabilizado. Nós precisamos conferir à nossa justiça, ao Poder Judiciário, à advocacia, ao sistema de justiça, credibilidade. Então, quem está atuando de forma ilícita, criminosa, em relação ao sistema de justiça, colocando em dúvida a seriedade do sistema de justiça, precisa ser identificado e responsabilizado. E a OAB Mato Grosso não vai descansar, vai continuar acompanhando para que essas apurações sejam efetivamente feitas e os responsáveis tenham aí a responsabilização adequada.
Tem mais um questionamento de ouvinte aqui, Pedro, dessa vez é o Matheus, presidente. Ele coloca aqui, existem muitas críticas ao seu mandato de que foi um mandato voltado para elites. Qual a defesa da senhora em relação a essa acusação e sobre representatividade? Muitas pessoas dizem que não se sentem representadas pela OAB. Sendo reeleita, como a senhora vai mudar isso? Pergunta do Matheus. Uma suposta gestão voltada para elites e também uma suposta ausência de representatividade. Matheus, essa é mais uma das narrativas daqueles que não aparecem na OAB, daqueles que não acompanham, daqueles que aparecem a cada 3 anos para trazer mentiras, né? Na verdade, a nossa gestão, e eu tenho ouvido isso nos 4 cantos que eu tenho andado, estive ontem em Pontes Lacerda, ouvi de uma advogada, falou, eu tenho 11 anos de advocacia, eu nunca me senti tão representada por uma gestão como a da senhora. Uma das principais ações que nós fizemos, Camila, desde o início da gestão, foi diminuir essa distância que a gente sentia da advocacia da OAB. E para isso nós lançamos um projeto que chama OAB Presente. Com esse projeto, eu tive a oportunidade de pessoalmente visitar mais de 300 escritórios em todo o estado de Mato Grosso, conversando com a advocacia, identificando as suas necessidades, identificando as dores, as características, as críticas e assim buscando uma gestão cada vez mais adequada. Então, se tem algo que nós buscamos, que nós conseguimos avançar, foi exatamente nesse sentimento de pertencimento da advocacia ao sistema. E é importante falar que nesse projeto, nós ouvimos advogados de todas as características, nós ouvimos dos advogados mais bem-sucedidos, com os maiores escritórios aqui na capital, até aquele advogado que é solo no bairro, com uma sala, uma mesa, ele ali, é só ele o escritório dele, porque nós entendemos que toda advocacia faz parte da OAB e toda advocacia, ela precisa se sentir representada e estar participando do sistema. E quando fala do afastamento, da não representatividade, eu trago um número muito interessante, que demonstra que são narrativas. As nossas comissões, por exemplo, nós tivemos um aumento no número de comissões e um aumento substancial no número de participantes. A gente fecha a gestão anterior com aproximadamente 1.500, 1.600 advogados nas comissões. Nós temos hoje 3.750 membros das comissões. Isso demonstra que a advocacia, sim, ela atendeu o chamado, sim, ela veio participar do sistema e não adianta, Camila, eu entendi isso desde o início, não adianta você falar em fazer gestão de portas abertas. Mais do que abrir portas, você tem que sair de dentro da sede e ir até o advogado. Você tem que conversar com o advogado onde ele está para entender as suas dores, as suas necessidades, para ouvir as críticas e as sugestões. E assim nós fizemos. Então, Matheus, nós vamos continuar avançando neste projeto OAB Presente, nós vamos continuar avançando nesse acolhimento. E eu gostaria de saber exatamente quem é a advocacia de elite, né, que faz parte. Na verdade, a gente tem uma advocacia, a jovem advocacia, a advocacia do bairro, a advocacia previdenciária, a advocacia trabalhista, a advocacia criminal, participando da gestão e representada na nossa chapa. Se você olhar a nossa chapa, a grande parte da nossa chapa são de advogados que, como eu, vivem exclusivamente da advocacia. Eu e meu esposo somos advogados, vivemos exclusivamente da advocacia. Diferente de outras chapas, que têm empresários, que são empresários donos de restaurantes, que são empresários donos de empresas, fazendeiros, agricultores, pecuaristas. A nossa chapa é a chapa da advocacia, daqueles que vivem efetivamente da advocacia e, por isso, sabe como tratar. Então, elite, advocacia de elite, realmente é algo que não combina com a nossa chapa. A nossa gestão é uma gestão para a advocacia, dos maiores e bem mais sucedidos, àquele que está começando, que está com um escritório ali no bairro, que precisa também ser representado. Presidente, até por estar, né, no comando, né, da entidade, a senhora acaba atraindo ali uma série de críticas, né, dos adversários, e um dos tópicos que foi muito citado aqui pelos demais entrevistados é um suposto excesso de gastos por parte da OAB Mato Grosso e também a ausência de transparência nesses gastos. Eu queria que a senhora comentasse também esse assunto, né, que foi tratado aqui, como é que a senhora rebate essas críticas? De fato, falta uma transparência ali, o que pretende aprimorar caso seja reeleita? E muito se fala, né, Panoc, muitos questionamentos nesse sentido de que a senhora estaria gastando com muitas festas luxuosas, enfim, como é que a senhora recebe essas críticas também? Em relação à saúde financeira da OAB, a gestão financeira, Camila, é algo que eu tenho muita tranquilidade para falar, né? A OAB Mato Grosso nunca teve uma saúde financeira tão boa como tem agora. Em relação ao excesso de gastos, eu vou transformar isso em excesso de trabalho.
Na verdade, nós não gastamos, nós investimos muito na advocacia mato-grossense. Nós investimos nos cursos de capacitação, nós realizamos 18 cursos de pós-graduações em uma única gestão. Isso é inédito, porque em mais de 20 anos da OAB não tinha sido realizado esse número de cursos. Nós realizamos 353 eventos jurídicos. Nós fizemos as campanhas, por exemplo, do Abril Verde, o Outubro Rosa, campanhas voltadas para a advocacia. Então, nós investimos na advocacia. E é claro que quando se investe, utiliza-se os valores que são arrecadados com a anuidade em prol da advocacia. Nós temos 29 subseções, nós tivemos um aumento, nós conferimos um aumento de repasse para subseções de aproximadamente 200%. E isso nunca tinha acontecido na história da OAB Mato Grosso. Eu participo da gestão, em duas diretorias eu tive a oportunidade de participar, sempre foi um reclame da advocacia do interior, o aumento de repasse. Nós conseguimos finalmente dar esse aumento de repasse em mais de aproximadamente 200%, representando a autonomia financeira. Para você ter uma ideia, Camila, esse número é interessante, de 11 milhões que a OAB Mato Grosso arrecadou de anuidade da advocacia do interior, dos advogados que estão no interior, nós devolvemos para o interior 14 milhões. Isso demonstra a nossa responsabilidade. E isso não é gasto, isso é investimento. Aumentamos nos investimentos, aumentamos e vamos continuar aumentando no investimento para a advocacia. Em relação às festas, há um baile que foi feito nos 90 anos da OAB, e esse baile aí todo, tem um candidato que eu acho que ele só sabe isso da OAB. Ele não deve ter participado de mais nada, não participou. Então, ele só sabe desse baile da OAB. Esse baile ele fez parte dos eventos de comemoração dos 90 anos da OAB. Uma data marcante, uma data importante, 9 décadas da nossa seccional. Então, nós realizamos uma série de eventos. Nós fizemos a Conferência Estadual da Advocacia, com mais de 800 advogados participando. Nós fizemos também um evento festivo, o Show de Talentos, onde os advogados, que são os próprios cantores, com mais de 500 advogados participando. E nós fizemos o baile de gala, que era um baile para homenagear os advogados que fizeram parte dessa história. Os ex-presidentes, os nossos colaboradores, a Dona Maria, por exemplo, a nossa copeira, que está na OAB há 36 anos, foi homenageada nesse baile. Então, o objetivo do baile era homenagear. Esse baile ele foi custeado por patrocínio, importante deixar isso claro, né? Esse baile foi custeado por patrocínios e por vendas de ingresso. Todos aqueles que quiseram participar, compraram o ingresso, participaram. Mas eu gostaria que os candidatos viessem aqui também falar dos outros eventos. Falar, por exemplo, da nossa feira de oportunidade. Falar, por exemplo, das nossas campanhas de arrecadação de material de higiene para os lar dos idosos. Falar, por exemplo, das nossas campanhas de arrecadação para o lar das crianças. Todos os eventos que nós realizamos durante esses 3 anos, esse candidato só viu um baile, infelizmente. Mas eu quero deixar aqui a advocacia mato-grossense muito tranquila, que realmente foi feito um baile de comemoração aos 90 anos, com o objetivo de homenagear os ex-presidentes, inclusive o ex-presidente que hoje é candidato ao Conselho Federal na chapa do Pedro Paulo, foi homenageado, lá esteve, juntamente com demais conselheiros, e foi um momento de homenagem, Mas volto a dizer, custeado com patrocínio, custeado com vendas de ingresso. 9 horas em ponto, presidente. A gente vai precisar fazer mais uma pausa por aqui, aí a gente volta para os últimos questionamentos ali do Pedro e também para nossas considerações finais. É bem rápido, a gente está de volta. Amanhã de terça-feira, dia 5, né? 5 de novembro? Isso. Tô doida. 5 de novembro. Seguimos aqui para a reta final do nosso bate-papo com a presidente da OAB Mato Grosso, doutora Gisela Cardoso, ela que é candidata à reeleição pela chapa 1. OAB segue em frente. Antes das considerações finais, eu sei que Pedro tem mais um questionamento por ali. Fica à vontade, meu amigo. Doutora Gisela, eu lembro que da primeira eleição, quando a senhora foi eleita, um dos assuntos que a gente comentou também era sobre essa questão de representatividade, levando em consideração o extenso estado de Mato Grosso. A gente sabe que tem algumas cidades que nem subseção tem, algumas regiões, enfim. A minha pergunta é, o que avançou no seu governo nesse sentido? Se há mais a avançar, o que se conquistou e o que a senhora pretende fazer nesse segundo mandato, caso eleita, em relação a essa questão?
Ótimo, Pedro. Só me permite complementar em Por relação aos gentileza. investimentos que a gente falava ali, Camila. Eu quero Fique à só vontade. dar um exemplo. Eu vi uma candidata questionando, por exemplo, um gasto, e é quando fala transparência, a nossa transparência ela é tão completa que eles ficam identificando lá até R$20 que foi pago no Espaço Azul para um professor fazer uma viagem, né? Então é tão completa que é a nossa transparência. Mas teve uma candidata que criticou R$11 mil que foram gastos de passagem para 2 professores da ESA irem a São Paulo num encontro da ESA, da ASP. Esses 2 professores, eles firmaram um convênio lá com a ASP que trouxe para a advocacia mato-grossense um convênio onde a advocacia mato-grossense teve acesso por 90 dias a todo o conteúdo da ASP, todo o conteúdo jurídico. Se você colocar, Camila, no papel uma mensalidade de aproximadamente R$80 por mês e multiplicar por 24 mil advogados, nós temos que este investimento proporcionou à advocacia mato-grossense um retorno de aproximadamente 2 milhões por mês. Então, essa é a diferença entre gasto e investimento. É isso que muitas vezes o candidato não consegue identificar. O candidato não consegue fazer a diferença de uma coluna que estão as despesas e da coluna que estão as receitas, né? Então, volto a dizer que a nossa transparência está no nosso portal. A nossa transparência, hoje, nós estamos com 2 balancetes que não estão conseguindo ser disponibilizado em razão da troca de sistema do Conselho Federal, e é importante destacar que tanto a OAB Mato Grosso como as 10 outras seccionais e o próprio Conselho Federal que fez a troca desse sistema estão com dificuldades de colocar, mas todos os outros balancetes estão lá com detalhes, né? E essa situação, esse exemplo que eu coloquei aqui é muito importante. Então foram gastos 11 mil com 2 professores e trouxe um benefício para a advocacia mato-grossense de acesso gratuito, eu não me lembro se 3 meses ou 6 meses para a advocacia. Em relação ao interior, Pedro, importante você falar do interior, porque eu sou do interior, eu vim de Colíder, eu cresci no interior, eu cheguei em Colíder numa época em que se demorava 5 dias de caminhão para poder chegar em Colíder. Meu pai é caminhoneiro, eu, minha mãe e mais 3 irmãos dentro da boleia do caminhão, eram 5 dias para chegar até em Colíder. Eu fui criada neste interior, então eu conheço muito bem as dificuldades do interior. E nós investimos muito na advocacia do interior. E em relação à representatividade, eu destaco para vocês que nós aumentamos, mais do que dobramos o número de representantes do interior nos nossos órgãos. A maioria dos membros do Tribunal de Ética e Disciplina hoje são do interior. A maioria dos membros do Tribunal de Defesa de Prerrogativas são do interior. Toda subseção tem pelo menos um representante do TDP fazendo parte, né, do nosso TDP. Toda subseção tem um representante da ESA. E a nossa chapa, ela traz 50% de representatividade do interior na sua composição. É a chapa que mais representa o interior. Aliás, nós somos a chapa que mais tem apoio do interior. Nós temos 22 chapas do interior que nos apoiam. E além, Pedro, como eu falei, a questão do investimento financeiro. É o maior investimento financeiro de toda a história da OAB Mato Grosso. Subseção que recebia R$ 1.500 está recebendo hoje R$ 5.000. Subseção que recebia 2 está recebendo 8. E importante que além desse repasse ordinário, que é passado todos os meses, a seccional ela arca com toda a despesa operacional das subseções, né? Então, custo com o pessoal, com os colaboradores, as compras coletivas de material de expediente e material de limpeza, a conta do telefone, conta da internet, tudo isso é arcado pela seccional e esse aumento de quase 200% no repasse. Então, nós vamos continuar avançando ainda mais na participação do interior, agora com uma maior participação na chapa, no conselho, nas diretorias. Nós temos, por exemplo, na nossa diretoria, 2 diretores do interior. Dr. Josemar Carmerindo, que é de Tangará da Serra, ex-presidente de Tangará, ex-conselheiro federal, conhece a realidade da advocacia do interior. Doutora Aline Luciana, de Rondonópolis, atual diretora tesoureira da subseção, que tem uma grande experiência, também conhece o sistema. A nossa caixa de assistência, dos 5 diretores titulares, 3 são do interior, né? Como o presidente, Dr. Rodrigo Araújo, que é presidente da subseção de Várzea Grande, que fez um trabalho grandioso de agregar a advocacia de Várzea Grande, e vai fazer isso pela Caixa. A Caixa precisa ser reformulada. A Caixa está há 9 anos estagnada. E eu
eu tenho certeza que o doutor Rodrigo Araújo fará essa evolução que a gente precisa. Então, a advocacia do interior vem muito bem representada na nossa chapa para a gente poder continuar avançando e dando a eles a importância e a valorização que é necessária. 9h11. Presidente, queria agradecer a participação da senhora, né, nessa rodada aqui conosco, agradecer a todos os colegas que estão aqui, Vitor, Soraya. Ai, meu Deus. Vini, tô doida, tô desmemoriada. O jogo ontem me fez mal, Vini. Perdão, Vini e Bruno que tá aqui conosco. Mandar um abraço aqui também ao doutor Luiz Felipe, que é advogado também, maravilhoso. Vai abandonar o jornalismo. Jornalismo não dá dinheiro não, né, Vini? Dá muito trabalho. E o colega também da senhora aqui, o doutor Luiz Felipe, lá de Rondonópolis, passou por aqui também para desejar um feliz aniversário. Diz que foi aniversário da senhora anteontem. Obrigada pela sintonia, parabéns também. Obrigada, doutora. Fica à vontade aí para fazer as considerações finais e obrigada pela participação aqui com a nossa equipe. Camila, quero agradecer, ainda destacando, Pedro, em complemento à questão do interior, nós conseguimos entregar 3 sedes, né, de subseções para o interior. Entregamos Sinop, entregamos Lucas, entregamos Juara, além de todas as reformas, né? Volto a dizer, o investimento foi muito grande. E nas considerações finais, Camila, eu quero pedir para a advocacia mato-grossense que faça um comparativo das chapas. Observem as chapas. Nós temos aí a chapa 2, que traz o candidato Pedro Paulo, que traz na sua composição, por exemplo, e ele fala que é renovação, né? Nós somos renovação. O candidato a secretário-geral, ele já foi secretário-geral 3 vezes e vem agora para um 4º mandato. Que renovação é esta, né? O candidato ao Conselho Federal já foi presidente, já foi vice-presidente. A candidata a Conselho Federal está 3 mandatos no Conselho Seccional. Então, na verdade, essa renovação que se prega, ela é da porta para fora, da boca para fora, né? Compare, e aí nós temos um candidato que se apresenta como renovação, aquele que vai fazer a grande transformação, mas que não consegue entregar, falar para a advocacia nada do que ele fez em benefício da advocacia, especialmente na condição de presidente de um importante instituto, como eu falei, né? Então eu sugeriria para o candidato que, ao invés de ficar trazendo narrativas, críticas baseadas em mentiras, apresente para a advocacia o que você fez pela advocacia nesses 3 anos, além de se ausentar das 29 sessões do Conselho que o senhor deveria ter participado, ou o senhor a sua vice, que aliás também é vice na chapa agora, né? A dobradinha. Nenhum dos 2 compareceram. Então, fica aí a sugestão, apresente o que o senhor fez em favor da advocacia mato-grossense. Eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante, né? A outra chapa, nós temos a candidata Xênia com o grupo. Com o grupo. E é importante ainda, Camila, já finalizando, em relação à chapa do candidato Pedro Paulo, que se diz oposição a esse grupo que ele fala que está há 20 anos, na verdade o que a gente vê é uma submissão a esse grupo. Quando a chapa dele impugna todas as outras chapas, impugnou todas as outras chapas, só que a chapa da Xênia ele desiste. Ele se coloca de joelhos perante esse grupo que ele fala que está aí há 20 anos. Na primeira investida do Leonardo Campos, ele retira a impugnação que ele fez contra a chapa da Xênia. Seria importante também ele explicar isso para a advocacia, o porquê dessa subserviência à chapa da Xênia e ao Leonardo Campos. Isso é importante ser esclarecido. Já na chapa da Xênia, a gente tem lá a mudança das cadeiras, né? O vice que foi para presidente da Caixa, o secretário que foi para vice-presidente, a conselheira que foi para a diretoria da Caixa e os mesmos personagens de sempre, trocando de cadeiras. Então, na verdade, Camila, o que nós temos é a chapa 1, que representa... e o Pedro Henrique, né, que é a 4ª chapa que se apresenta, né, com propostas inovadoras, né, mas que, na verdade, muito fora ainda da realidade, muito, muito distante da realidade, né, e pode ser trabalhado, há ideias interessantes, mas que precisam ser realmente colocadas dentro de um cenário real. E a nossa chapa 1 é uma chapa, como eu disse, de advogados que exercem a advocacia, que vivem da advocacia, advogados que representam o interior, que representam a capital, advogados que representam a advocacia pública, a advocacia privada, advogados que representam a advocacia mato-grossense. Uma chapa que tem serviço prestado, mas que está renovada, com 85% de renovação na sua composição. E isso demonstra o nosso compromisso em trazer novas ideias, em trazer novas pessoas, em realmente oferecer para a advocacia
a oportunidade de continuar avançando e fortalecendo a nossa classe. Então, a Advocacia Mato Grossense, no dia 18 de novembro, e eu preciso só fazer mais uma observação, voto online foi uma decisão de Gisela Cardoso, que fique muito claro isso. Em janeiro, eu fiz a manifestação diretamente para o presidente Beto, no grupo de presidentes, e em março eu fiz o ofício formalizando a contratação, o pedido de realização de eleições online. Então, essa decisão minha tem, sobretudo, a finalidade de abraçar a advocacia do Estado de Mato Grosso, como foi dito aqui, o terceiro maior em extensão do Brasil. Nós temos advogados, e eu encontrei ontem lá em Pontes Lacerda um advogado que diz: eu nunca votei, porque o município que eu moro fica distante 200 quilômetros daqui, e essa vai ser a primeira vez que eu vou votar. Então, esta decisão foi minha, de Gisela Cardoso, com o objetivo de democratizar ainda mais o processo eleitoral, permitindo que todo advogado apto possa exercer o seu direito. E no dia 18 de novembro, eu quero aqui pedir para a Advocacia Mato Grossense mais um voto de confiança na chapa 1, Gisela Cardoso, Giovanni Santin, e uma chapa, como eu disse, de advogados e advogadas comprometidos com a Ordem dos Advogados do Brasil e com a advocacia. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela audiência e atenção de vocês. Obrigada.